Bem-vindos ao Almanac Brasil! Estão ouvindo o ruflar de asas? Pois é, santos, anjos e outras criaturas aladas sobrevoam o programa de hoje, espalhando suas ideias, cantos, versos, histórias curiosas, de um jeito bem brasileiro, como só acontece aqui. Quer ver pra crer? Fé, filosofia, poesia e muita cantoria esperam por você. Um papo cabeça inspirador com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Santos que são coisas nossas. Assim como a voz de Fafá de Belém. E a poesia de Mário Quintana. Conheça truques e manhas para atrair passarinhos. A arte de fazer oratórios. Almanaquices diversas e muito mais. Os santos fazem parte do nosso cotidiano. Cultuados nos altares país afora, eles também emprestam seus nomes a ruas, bairros, cidades, estados. Não é à toa que a gente ouve falar neles todo santo dia. Municípios, mais de 40 times de futebol brasileiros têm nomes de santo. Haja fé! E devoção por eles é o que não falta. Começando por São Pedro, declarado padroeiro nacional, adivinha por quem? Pelo imperador Pedro I, seu xará. Além de ter as chaves do céu, o poderoso São Pedro manda no tempo, mas teve que dividir o posto de padroeiro com Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada no Rio Paraíba. O fato de ser uma santa negra aumentou sua popularidade, mesmo que especialistas digam que a cor escura da imagem se deve à longa permanência na água. São raros os santos originalmente negros como Benedito, que sempre atraiu a devoção dos afro-brasileiros. Enquanto as santidades de pele e olhos claros ganharam similares nos orixás do candomblé, São Benedito é o único cultuado com seu nome católico. Filósofo e educador, o convidado de hoje é o interlocutor ideal para um papo cabeça que vai te deixar nas nuvens. Estou falando de Mário Sérgio Cortella. A filosofia ela nasce na origem como um pensamento mais organizado no Ocidente a partir do autoconhecimento. Durante muitos anos se falou no Brasil que a juventude precisava, especialmente no currículo escolar, da aula de filosofia. Mas ele não precisa de qualquer filosofia, porque o nazismo também tinha seus filósofos e sua filosofia. O stalinismo, as ditaduras de qualquer natureza também têm os seus filósofos. É preciso uma filosofia que ajude a pensar de maneira mais crítica, com a capacidade de afastar o preconceito e com um olhar mais acurado e menos superficial sobre a realidade. Parte dos jovens tem uma dificuldade com a filosofia, que é a pressa. A filosofia não pode ser apressada. Ela é uma meditação um pouco mais adensada, a ser fruída, a ser meditada. E como muita gente hoje confunde pressa com velocidade, fazer velozmente não é fazer apressadamente. Acessar uma informação velozmente não significa que o estudo sobre ela deva ser apressado. Eu, por exemplo, quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Nós vivemos um mundo, especialmente por conta das plataformas digitais, em que a lógica é tudo já agora ao mesmo tempo junto. Essa miogização da vida, ela corresponde a uma despamoelização do mundo que tem que ser recusada. E daqui a pouco o nosso papo filosófico com Mário Sérgio Cortella continua. Por falar em filosofia, vamos ver qual é a última inquietação existencial do Almanaquias. É hora de expandir o seu vocabulário. A palavra é ósculo. Você sabe o que quer dizer? Ela lembra óculos. É um bicho? Todas as manhãs, o astro-rei deposita seu ósculo sobre a terra. A energia, o calor. Agora pode dar um ósculo na noiva. Um beijo.
É isso aí! Parabéns! Segundo os dicionários, ósculo é o mesmo que beijo, ou beijo de paz e amizade. Mas se você se amarra em zoologia, também deve ter ouvido uma definição um tanto quanto intrigante. Ósculo é o orifício exalante das esponjas que permite a comunicação do átrio com o meio exterior. Tadinhas das esponjas. Entre tantos santos homenageados nesse programa, não podemos esquecer São Francisco, patrono dos animais, que andava sempre ao lado de passarinhos. Se você também quer curtir de perto seus vizinhos alados, é só convidar com jeitinho que eles logo aparecem. Se você colocar, por exemplo, frutas, de um modo geral, numa bandeja e deixar ali, eles vão chegar. Você não vai perceber, mas eles vão chegando. Você atrai com frutas, às vezes legumes. Milho, arroz, ração, isso tudo para os pássaros que consomem grãos. E frutas diversas, mamão, banana, para os pássaros que consomem frutas. A água que ele bebe tem que ser a água que você bebe. Se você já olhou e não está bom para você, não vai estar bom para ele. Se você quer ter esse privilégio de ter o pássaro na tua casa, solto, você vai ter que ter esse trabalho de todo dia trocar essa água. Se você gostar mais de periquito, né, os bicos tortos, que tem aquele periquitinho maior, tem uns menores, tem maritaca, tem papagaio e tal, você vai ter que trabalhar com semente maior, por exemplo. Você vai trabalhar com girassol, né, mamão. Esta pequena peça aqui ajuda muito no atrativo com a comida que eu ponho para os bichos. Tendo cuidado, logicamente, de no final do dia recolher para evitar a presença de ratos. Existem pessoas que fazem a imitação perfeita. Resolve. Se você consegue imitar perfeitamente, resolve. Mas se você não tem o dom, nem adianta você tentar. Tem que ser um bom assoviador. Você chega de manhã todo dia, vai lá, troca, logo o bichinho vem te agradecer e falar muito obrigado. Eu estou muito feliz hoje, vou tomar uma água de primeira qualidade. Ela não incorria no pecado da vaidade. Era compreensiva como um monge e abria mão dos alimentos, tal qual um Marte. Mais uma santa do Coisas Nossas? Que nada, era a Amélia, a tal da mulher de verdade. Foi no carnaval de 1942 que ouvimos pela primeira vez falar de Amélia. O samba sobre a mulher de verdade que, além de não ser vaidosa, passava fome e achava bonito não ter o que comer, foi um sucesso. Amélia ficou tão popular que virou até verbete do Aurélio. Mas será que ela existiu de verdade? As várias versões da história concordam num ponto. Amélia trabalhou como doméstica na casa da cantora Aracy de Almeida. Em 1953, o poeta Mário Lago disse que o irmão de Aracy contou a história da mulher que lavava, engomava, cozinhava, apanhava e não reclamava. Mário achou que dava samba. Ataúfo Alves gravou e pronto, a submissa Amélia caiu no gosto do povo. Aracy tinha sua própria versão. Dizia ter sido ela quem sugeriu a frase Amélia que era mulher de verdade. Botando mais lenha na fogueira, na ocasião da morte de Amélia, em 2001, Mário Lago voltou atrás. Disse que a escolha do nome foi absolutamente casual. Poderia ter sido Genoveva, mas aí talvez não desse uma boa música. Em meio a passarinhos e mulheres de verdade, nossa próxima convidada se autodefine como uma mulher brasileira que canta. É Fafá de Belém soltando sua voz poderosa no Cantos do Brasil. Fundamentalmente, eu sou uma mulher brasileira que canta. Desde a mulher mais simples, a mulher mais sofisticada, eu conheço esse universo feminino. E é essa mulher que eu tento verbalizar. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, não sou nada. Eu nunca me preocupei em vender disco, eu sempre gostei de fazer show.
e adoro. E essa é a minha onda, entendeu? É meu dilema de tudo que aprendi da vida que... Eu canto conforme eu ouvi de Milton Nascimento, Fernando Brant, aonde o povo está e onde queira me ouvir. Vou recomeçar, vou tentar viver. No domingo eu toquei com a Sinfônica de Heliópolis. E eu vi aquelas crianças todas, aqueles adolescentes, começaram a tocar com 4, 5 anos de idade e fizeram a opção da música, apesar da facilidade de virar um marginal. E é nesse país que eu acredito. É esse país que eu quero viver, é com esse país que eu quero cantar. E o Brasil é muito amplo, quer dizer, musicalmente é genial. As ervas de limpeza, as ervas de proteção, os tucupis, os jambus, os cupuaçus, bacuris, que todos mais ou menos se parecem, mas não parecem, são os cheiros e os sabores do Pará. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom, mas alguém pode estragar. Daqui a pouco tem mais Fafá de Belém para você. Enquanto isso, vamos curtir a Humanaquias gastando seu latim. Vamos testar o nível de erudição dos nossos cidadãos. O que quer dizer a frase em latim estampada em volta do triângulo da bandeira de Minas Gerais? Libertas que sera tamen. Eu tô tentando decifrar pelo que tá escrito, né? Que será também. Liberta de você também, né? Alguma coisa assim. Sei não, hein? Estará livre? Não. E você em casa, tem algum palpite? Pois então segura aí que depois do intervalo a gente descobre a resposta. E aí, já sabe a resposta do Brasiliômetro? A pergunta é, o que significa libertas que sera tamen? Frase em latim estampada na bandeira de Minas Gerais. Tá dureza, viu? Como eu sei que falar latim dificílimum est, vou ser liberalis. Aí vão algumas alternativas. A. A soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. B. Liberta que serás libertado também. C. Liberdade ainda que tardia. Ou D. Liberdade ainda que a tardinha. A, B. Seja tardinha. Verdade mesmo que tardia. É isso aí! Acertou quem escolheu a resposta C. Liberdade ainda que tardia é a tradução mais comum da frase libertas que sera tamen, tirada da primeira écloga do poeta Virgílio. Mas cá entre nós, eu acho que liberdade ainda que a tardinha é muito mais poético, não é não, Su? Santo com carreira militar? Santo ameaçado de cassação pelo Vaticano? Pois é, história curiosa é o que não falta no panteão da fé dos brasileiros. A carreira militar póstuma de Santo Antônio foi agitada. Na Bahia, por exemplo, ele foi nomeado soldado, alferes, capitão e sargento-mor, sempre com os respectivos soldos pagos à paróquia. Em 1810, apavorado com a invasão francesa em Portugal, o príncipe regente Dom João apelou para uma promoção. Assinou o decreto elevando o Santo Antônio ao posto de tenente-coronel de infantaria. Tudo para salvar seu reino. Já o guerreiro São Jorge escapou por um fio de perder o posto na década de 60. Ao fazer uma reforma litúrgica, a igreja colocou o padroeiro da Inglaterra e do Corinthians na lista dos caçados. Mas o cardeal arcebispo de São Paulo não se conformou. Apelou ao Papa, explicando que São Jorge é muito querido no Brasil, sobretudo entre a imensa torcida do Corinthians. E para a alegria dos corintianos, o Papa reconsiderou. E ai quem diga que ele não é santo. Não falei que o papo cabeça com o filósofo Mário Sérgio Cortella ia ser ótimo? Pois aí está mais um pouquinho para você. Você imagine que nós temos um país com mais de 500 anos, o brasileiro mais homenageado em toda a nossa história é um professor, que é o Paulo Freire,
que quando faleceu em 1997, já tinha 36 títulos de doutorado honoris causa por Harvard, Cambridge, Oxford, Paris 4, Princeton. E Paulo Freire, 41 títulos, era um homem de uma humildade impressionante. A experiência com ele é a experiência de convivência com um homem sábio e, por isso, humilde. É claro que há vários modos de conhecimento. Um deles é o conhecimento científico, que é mais metódico, mais organizado, mais estruturado e com um nível de eficácia maior, porque é testado e provado. Mas ele não suplanta, não descarta outras formas de conhecimento, entre eles a sabedoria popular. Sabedoria popular essa que é feita da experiência. Pode não ser uma experiência metódica e organizada como a da ciência, mas ela tem um peso na vivência, no cotidiano, e ao mesmo tempo com a possibilidade de sobrevivência elevada de homens e mulheres na história. Portanto, a cultura popular, né, ela precisa ser deixada dentro do almanaque. Né? Você sabe muito bem que a palavra almanaque é uma palavra de origem árabe, né, que em última instância significa o lugar onde o camelo ajoelha. Porque era exatamente onde ele parava para beber água que todo mundo parava, montava, né, as barracas e ficava conversando. Conversando sobre o quê? A vida, a história, os medos, a alegria, os projetos, os sonhos. Era ali que se compunha, que se fazia música. É na ajoelhada do camelo que nesse grande deserto que é a vida, a gente acha, junto com Guimarães Rosa, as nossas veredas. É hora de voar para o passado, atrás de lembranças divertidas. Hoje, nosso baú abre as portas da memória para recordar um programa que fez muito sucesso na TV brasileira. Eu lembro que as pessoas iam com algum desejo. Qual é o seu desejo? O Silvio Santos, ele via se podia realizar ou não. Você vai resolver o seu problema de visão. Aí, através de empresários, né, eles acabavam ajudando as pessoas, né? Você deve ter sido procurado pela produção do programa. Então, de repente, a pessoa queria rever um parente que não via há muito tempo e a porta abria. Era tipo assim, vamos abrir a porta da esperança? Vamos abrir as portas da esperança! Porta da Esperança para todo o Brasil, neste horário do programa Silvio Santos. Quem me contou esse caos foi o meu compadre Rolando Boldrin, sobre o seu amigo Furquim, o tal que tinha um cachorro que era o melhor do mundo para caçar perdiz. Olha só o que o Furquim contou. Uma certa vez, eu tendo que ir para São Paulo, me agarrei com o cachorro e lá fomos nós dentro da jardineira, eu e ele. Cheguemos lá na capital, um despropósito de gente, e fomos logo percurar os meus parentes. De repente, meu cachorro perdigueiro amarrou. Uma parte, amarrar é quando o cachorro de caça pressente algo e fica estático em posição de ataque. Amarrou numa esquina cheia de movimento de gente andando e automóvel passando, olhando firme para onde tinha uma grande banca de revista e jornal. Eu garrei a percurar a tarcaça e nada de encontrar, pois foi aí que eu a reparei num jornal de pendurado. Pois não é que no cabeçalho do tal jornal tava escrevinhado assim: Bairro das Perdizes. Ha! O bicho tinha que amarrar mesmo, uai. Bom caçador faz assim, eu não é? Antigamente, oratória era coisa de gente rica em seus luxuosos palácios. Com o tempo, o costume se popularizou e chegou até as casas mais humildes, abrigando os santos e santas de devoção de cada família. Num programa como o de hoje, é claro que eles não podiam faltar, né? Vamos ver como é que são feitos os oratórios. Essa arte de fazer oratório aqui em Minas, por exemplo, veio com a necessidade do povo ter um lugar sagrado para o seu santo de fé, né? Para a sua adoração. Todo o material que eu uso ele é reciclado. Isso porque da minha necessidade, onde eu moro, o que eu tinha por perto que eu consegui fazer. Bom, eu compro a chapa reciclada
E aí eu divido nos tamanhos que eu preciso e começo a traçar a caixinha que eu vou precisar fazer. Depois disso eu corto a plaquinha e faço a caixinha daquela chapa que está ali pronta. Depois daquela caixinha eu começo a recortar os detalhes do oratório, que vem primeiro a parte de cima da testa do oratório, depois vem as laterais, vem a crista do oratório que é mais em cima, vem o pezinho dele também, para formar todo o conjunto, que aí sim depois eu vou partir para a pintura. E eu que faço a coloração das tintas, faço tudo à base de cola, então eu tenho que fazer um pedaço, esperar secar. Aí eu acabo perdendo 2 dias mais ou menos para terminar por causa disso, que eu tenho que esperar o tempo de secagem do material. Aí fica pronto o oratório. Um anjo disfarçado de homem. Essa era a definição de Érico Veríssimo para o nosso ilustre brasileiro de hoje. Mário Quintana é quem vem nos encantar com seus singelos versos. Mário Quintana nasceu prematuro, num dia gelado de 1906. Dizia ser essa a causa de um complexo que teve ao longo da vida. Achava que nunca estava pronto. Só sossegou ao saber que Winston Churchill e Isaac Newton também foram bebês prematuros. Trabalhando como preparador de fórmulas na botica do pai, Mário adquiriu a precisão meticulosa que aplicou em seus poemas. Érico Veríssimo o chamava de anjo disfarçado de homem. Dizia que quando ele se descuidava ao vestir o casaco, suas asas ficavam de fora. Um anjo que podia ser bem sarcástico, como provou ao ser rejeitado pela 3ª vez pela Academia Brasileira de Letras. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário dizia que a vida é uma hospedaria e a nossa conta nunca está em dia. Por triste ironia, nos anos 80 foi despejado do hotel onde vivia em Porto Alegre. Mas a vida dá voltas. Anos depois, o hotel foi transformado em Casa de Cultura Mário Quintana. Seu quarto permanece lá, intocado, mostrando como vivia um dos mais dóceis poetas brasileiros. Olha eu aqui outra vez para testar os conhecimentos de Brasil do nosso povo. O que eu quero saber agora é quem mata este enigma. Quem é o autor da frase, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria? Pra quem? Caetano Veloso? Chico Xavier, não. É o gato. Quem? O gato. Foi alferes, minerador, ele foi farmacêutico e também foi dentista. O rosto dele está estampado na moeda de 5 centavos. Tem alguma moeda aí? Tem alguma moeda? Aqui agora eu não tenho. Quem tem uma moeda aí? Olha, procura a moeda. Procura a moeda ali na bolsa. E agora, hein? Vamos ver. É mineiro. Joaquim Nabuco. Não, é barbudo também, mas não. Dá um chute aí. Tiradentes. Olha só, isso aqui é chute certeiro no ângulo. Parabéns, meu velho. Obrigado. Conforme prometido, a irrequieta e engajada Fafá de Belém está de volta para alegrar nosso Cantos do Brasil. A vida, para mim, é sempre uma busca de novas coisas. Eu não me aquieto, não gosto do tradicional, não tenho paciência para ter um estilo. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus. Gravar o óbvio nunca foi a minha história. Quando eu gravei a primeira dupla sertaneja e coloquei no circuito das FMs, gravei Estãozinho e Choró, queriam me crucificar e jogar sal em cima, né? Longe dos olhos de dentro do meu coração. Eu acho que isso é que me mantém, mantém curiosa, né? Curiosa. Essa é a minha... Eu sou uma menina curiosa. Até hoje, graças a Deus, passaram-se os anos, mas essa natureza continua. Na campanha das diretas, eu reencontrei um país que eu conhecia e o outro que eu não conhecia e só conhecia de ouvir falar. Eu via o Brasil que eu conheço, eu via tantas caras que eu via em comícios perdidos apostando que era possível uma democracia. De quem é sair a santa. Foram 35 comícios pelas diretas, olhando o rosto de cada brasileiro, de cada estado do Brasil. Isso ficou marcado na minha alma
Eu acho que na alma de todo brasileiro. Eles cobrem o Brasil. É o povo brasileiro. E aí, gostou de voar um pouco nas asas da cultura brasileira? Pois na semana que vem tem mais Almanac Brasil. E se você ficar com saudades até lá, é só entrar na internet para rever este e outros programas com brasilidade para dar e vender. Até mais! Chama verequete, a 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 chama verequete.